Esses imigrantes vieram com o sonho de uma vida melhor, acreditando nas promessas de se tornarem proprietários de terras, vivendo como pequenos ou médios agricultores. Mas a realidade que encontraram era bem diferente. Ao chegar nas fazendas no Brasil, foram apresentados a contratos que mais pareciam armadilhas. Tudo era cobrado. O custo da viagem, a alimentação e até os juros dessas dívidas. Se tornavam, de fato, reféns do sistema, obrigados a trabalhar por anos e anos, sempre tentando, sem sucesso, quitar uma dívida que só crescia. Quem foi o primeiro proprietário aqui? Senador Vergueiro, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, e o brigadeiro Luiz Antônio. Quer dizer, eu brinco com alunos, né, de São Paulo, que pelo menos nome de rua e avenida eles são famosos, né, em São Paulo. Né? O que acontece? Do brigadeiro a gente fala inicialmente que ele foi sócio do Vergueiro, mas acho que por motivo ou de idade ou de doença, parece que em 1819 ele falece e a fazenda vai acabar ficando só com o Vergueiro. Então a gente vai falar mais dele nesse momento importante da fazenda, do que teve de importante aqui. Né? Qual era a intenção nesse período? Montar o engenho do Ibicaba, um engenho de cana para a produção de cana-de-açúcar. A primeira mão de obra, infelizmente, os escravizados, trazidos para cá, todas as construções mais antigas feitas à base desse trabalho de mão de obra escravizada, e assim a fazenda vai se estruturando. Aí vamos pensar nos primeiros anos aí para começar a ganhar uma cara, né? E cana é um projeto rápido, né? Começou a plantar, no ano seguinte você já tem colheita, né? E a intenção era produzir açúcar, devia ser aquele açúcar mascavo, marrom, como eles queiram chamar, essa é a intenção. Mas pouco tempo depois que ela vai se estruturando e já está produzindo um pouco de cana para esse fim, em 1826 o Vergueiro começa a trazer café, começa a plantar café, e daí para frente ela vai se transformar numa enorme fazenda de café, saindo da cana de açúcar e entrando fortemente no café e abrindo áreas de mata com a mão de obra de escravizados e plantando café daí para frente, né? Café é um ciclo que demora um pouco mais, pelo menos para a primeira produção, então mais ou menos uns 4 anos. Chegando em 1840, ela já estava produzindo café há uns 10 anos, esse senador Vergueiro tem uma ideia de fazer um convite na Europa, querendo recrutar famílias que quisessem vir para cá trabalhar num sistema que veio a ser conhecido como sistema de parceria. Ele vai começar a trazer um outro tipo de mão de obra para substituir os escravos. A primeira leva de imigrantes que vem em 1840 são 80 famílias de portugueses que vêm para cá trabalhar na fazenda Ibicaba. Vêm precariamente de navio, chegando no Porto de Santos para cá
era carroça, carro de boi, lombo de burro, a pé, uma viagem interna bem complicada também, né? Chegando na fazenda, cada família receberia uma casinha muito simples para morar e uma área de terra individualizada por família para plantar café. Um terreno grande demarcado para cada família cuidar. E tudo que produzisse nesses terrenos, o resultado financeiro dividiria-se no meio, metade para aquela família e sempre a outra metade para a fazenda, para o fazendeiro. Essa é a ideia do sistema de parceria. Vocês vão ver que não foi nada disso que aconteceu, mas a ideia inicial é essa. Só que nesses primeiros anos deles aqui, eles não tinham renda, né? Eles iam plantar café, então 4 anos trabalhando para depois um dia colher café da parte deles e daí assim passar a ter renda. E eles iam tendo que o quê? Se endividar aqui na fazenda, na mercearia, no açougue da fazenda, nas vendas, o que fosse, isso tudo anotado contra eles e quando chegou o primeiro ano de colheita, que deve ser por volta de 1850, eles vão colher o café da mesma forma, depois de abanar na peneira para fazer aquela pré-limpeza, a partir daí eles iam entregar o café para o fazendeiro. E usava-se uma medida, tem lá no museu, é um balde, um latão de metal, que cabem 50 litros de café. E para cada 2 baldes desse cheio, eles recebiam um vale, quer dizer, então a metade sempre. Entregou 100, recebia 50, o número que se pensar, tá? E quando esse café todo passava pelo processo de secagem, benefício e tudo mais, eles, transformado em dinheiro, vendido e transformado em dinheiro, eles vinham ao escritório com seus vales para troca desse vale pelo um dinheiro real. E aí que a confusão vai começar, né, pessoal? Tinha um chefe de família chegando no escritório, ele já tinha um informativo para fora do escritório de quanto que ia pagar por cada vale. Quer dizer, então já não é justo aí, provavelmente. O vergueiro põe o preço que ele queria. Então eu pagava o que fosse conveniente. Só sobrava para essa família multiplicar o número de vales pelo um valor determinado, imposto, vamos falar assim. E não sobrava nada. Então o que aconteceu com essas famílias? Eles começaram a ver que estavam escravizados aqui também. De uma certa forma, sem ser preso numa senzala, sem castigos nem nada, mas presos pela grana, pela situação financeira. E aí o que acontece? Eles começaram a escrever cartas para os parentes na Europa. Era a única forma de comunicação, ou pessoalmente ou mandar uma carta. Essas cartas foram chegando na Prússia, as pessoas foram se indignando, procurando, essas lideranças se organizaram e mandaram para cá em 1855 um homem chamado Tomás d'Avat. Esse Tomás d'Avat vem com uma leva de imigrantes, com a família dele, ele é um mestre-escola, um professor, mas ele vem fazer uma investigação a mando do governo prussiano. Não tem sucesso nenhum, ele também sinaliza para o exterior que as coisas não vão bem e ele incita aqui a revolta dos parceiros. Ela ocorre no final de 1856. Para muitos é a primeira revolta trabalhista acontecendo no Brasil. E essas famílias começam a se amotinar, que nem uma greve de hoje em dia. Mas da Prússia começam a pedir ajuda para o nosso imperador da época, que é Dom Pedro II. E Dom Pedro II força os vergueiros a fazerem um acordo, né? Um acordo contábil, né? Puxar essa contabilidade de 10 anos, pôr em preços mais próximos de serem justos, vamos falar assim. E aí essas famílias percebem que não tem dívida nenhuma aqui, elas estariam livres para sair. E está resolvido o problema momentaneamente dos imigrantes e da mão de obra que a fazenda ia precisar. Eu próprio fui vítima, em dado momento, da febre de emigrar. Por longo tempo, cogitei, mas sem resultado, em dirigir-me aos Estados Unidos da América do Norte. Por fim, certas circunstâncias vieram facilitar uma colocação nas colônias da província brasileira de São Paulo. Em companhia de numerosos outros imigrantes, embarquei na primavera de 1855 para essa terra. Mas não tardei em chegar às convicções que de tantos outros arrancaram aqueles lamentos. O mais triste é quando se chega a descobrir isso, quando percebemos que uma nova escravidão nos submergiu e que dessa escravidão é mais difícil escapar-se do que a tradicional. No Brasil do século XIX, mais precisamente em 24 de dezembro de 1856, na véspera de Natal, enquanto muitos se preparavam para comemorar algo extraordinário,
muito grande estava prestes a acontecer em uma fazenda no interior de São Paulo, a Revolta de Ibicaba, também conhecida como Revolta dos Parceiros ou dos Imigrantes. Naquela época, o trabalho escravo estava em declínio, especialmente depois da Bill Aberdeen, uma lei inglesa que proibia o transporte marítimo de escravos. Os ingleses estavam prendendo navios negreiros e os fazendeiros brasileiros começaram a sentir o impacto dessa mudança. Precisavam de novas maneiras de manter suas plantações de café funcionando. A solução? Trazer trabalhadores livres da Europa. E quem liderou essa iniciativa foi o senador Nicolau Vergueiro, um nome influente da época e que trouxe para o Brasil cerca de 180 famílias europeias de várias regiões. Os suíços, eles vinham em busca de oportunidades. Eles passavam fome na Suíça, eles passavam frio. E quando veio a oportunidade de vir para um lugar, um país tropical, com muita fartura, muita floresta, muito verde, eles ficaram encantados e vieram, e toparam, né? Só que quando eles chegaram aqui, viam que não era nada daquilo, né? Então, quer dizer, o governo deu um apoio para eles somente no papel. E quando eles chegaram, eles tiveram que construir as suas próprias casas, né? E trabalhar dobrado, e sempre ficavam devendo, né? Porque naquela ocasião também tinham os vendeiros oportunistas, né? Que vendiam 2 vezes mais caros produtos para esses colonos. Então eles nunca conseguiam pagar suas dívidas. Os fazendeiros brasileiros, acostumados com a exploração dos escravos, tratavam esses trabalhadores europeus com a mesma brutalidade. O trabalho era pesado, exaustivo, e os imigrantes logo perceberam que estavam presos a uma nova forma de escravidão. E foi na fazenda Ibicaba, em Limeira, que essa insatisfação chegou a um limite.
Sob a liderança de um suíço, Thomas Davids, um religioso com forte senso de justiça, esses imigrantes começaram a se organizar. Davids acreditava que os colonos estavam sendo tratados como pobres coitados, miseravelmente espoliados de perfeitos escravos, nem mais nem menos. E foi ele quem inspirou esses homens e mulheres a se levantarem contra seus opressores. Quando poderei, enfim, voltar para minha terra e me libertar? Me libertar desse país que nos reduziu a meros instrumentos de seu capricho. A mim e aos meus, nos arrancaram a dignidade como quem toma a luz do dia. E aqui nos fizeram acreditar em promessas. Promessas vazias, para então nos subjugar sem misericórdia. Cada dia sob as ordens de um homem que crê que o poder lhe confere o direito de decidir sobre a vida dos outros. Mas saberá ele o que significa realmente uma vida humana? Duvido que conheça sequer o valor de uma existência, ele que se alimenta de ego e desprezo. Vou-me embora desse Brasil que nos traiu e me despediu de minha própria liberdade. Chegará o dia em que minha terra me acolherá outra vez, e essa escravidão será um amargo que ficará para trás, junto com o jugo dos que creem que podem roubar-nos a alma e o destino. A revolta explodiu. Trabalhadores se recusaram a continuar no campo, exigindo melhores condições. E a notícia se espalhou como fogo. O Império do Brasil foi forçado a repensar suas práticas trabalhistas, percebendo que a situação não podia continuar assim. Internacionalmente, o impacto foi ainda maior. A Prússia proibiu a imigração de seus cidadãos para o Brasil e a Suíça enviou um inspetor para investigar o que estava acontecendo aqui. Esse inspetor voltou para a Europa em péssimas condições de saúde, provando que os relatos de abuso não tinham sido exagerados. A lembrança da chegada ainda é vívida. Viemos cheios de esperança, acreditando na promessa de terra e prosperidade. Mas logo nos vimos presos a um compromisso abusivo, pagando juros altos pela própria viagem e encarregados de cultivar cafezais áridos, enquanto nossa subsistência dependia dos alimentos fornecidos pelo próprio fazendeiro, aumentando a nossa dívida. O ciclo de exploração parecia interminável, até que inspirei meu povo a lutar. Em Ibicaba, nos unimos e vimos o império se abalar. Mas as mudanças foram ilusórias e o sonho de sermos donos de nossas terras, livres, permanece distante. Thomas Davids, que inicialmente acreditava no sonho de uma vida melhor no Brasil, desistiu e retornou à Suíça. Ele escreveu um relato chocante sobre a revolta e a exploração dos imigrantes, mas não conseguiu publicá-lo em vida. Essa é a história da revolta de Ibicaba, um momento em que trabalhadores imigrantes ousaram se levantar contra a opressão, deixando um legado que ressoaria por décadas. A revolta não trouxe mudanças imediatas para a vida desses colonos, mas foi, sim, um marco importante na luta por melhores condições de trabalho e na história da resistência dos oprimidos no Brasil.
outros ângulos diferentes dessa história que é importante citarmos aqui nesse documentário. O senador Nicolau Vergueiro, ao trazer imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas de café do Brasil no século XIX, tinha um propósito, que ia além de apenas substituir a mão de obra escrava. Por trás dessa iniciativa, havia também um projeto velado e estratégico de branqueamento da população brasileira. Naquela época, o Brasil tinha uma grande quantidade de pessoas negras, descendentes de escravizados. E a elite brasileira, influenciada por ideias racistas e eugenistas, acreditava que a vinda de trabalhadores brancos europeus ajudaria a clarear a composição racial do país ao longo do tempo. Existia até a gente estava comentando que existia até uma conta, né, por décadas para ver quanto tempo isso ia levar, né? Só que o plano acabou dando errado, porque quantas coisas foram acontecendo de ruim, né? Os suíços foram adoecendo, eles não estavam acostumados com o calor, com o tempo úmido aqui, então as doenças aumentaram, muita gente foi morrendo e tudo mais, e eles começaram a se organizar entre eles para fazer uma revolta e levar isso, né, até os altos graus da política, formar sindicato, aquelas coisas todas que um acabava sempre falando por todos, né? Mas o plano era realmente esse, era que eles pudessem em tal período branquear a população. E conta-se inclusive uma história que um dos negros, né, do alto grau da política, que era serviçal do palácio e tudo mais, escutou essa conversa. Então ele começou a espalhar isso para os outros negros, né? E aí os negros começaram também a se juntar com os imigrantes para falar, não, isso não pode acontecer. E o suíço falou assim, nossa, mas esse plano eu não sabia, né? Então isso também não pode acontecer. Então eles acabaram se unindo, né, contra esse alto poder. Essa política de imigração tinha como objetivo reduzir a presença de pessoas negras e indígenas, trazendo europeus de pele clara, considerados mais civilizados e trabalhadores pela mentalidade racista da época. Assim, além de fornecer mão de obra barata para as lavouras, o senador Vergueiro visava, em parte, transformar o perfil racial da população brasileira, tentando criar uma sociedade com predominância branca. Essa tentativa de branqueamento era parte de um projeto social e econômico que visava alinhar o Brasil aos padrões europeus, desconsiderando a diversidade cultural e étnica que já existia no nosso país. Dessa forma, a vinda dos imigrantes europeus não foi apenas uma estratégia econômica, mas também um movimento de engenharia social, marcado pelo preconceito racial e pela tentativa de alterar demograficamente a nossa nação. Muita gente fala, mas é fácil a Suíça valorizar a sua história porque é um país pequeno, né? Ou outro país europeu, qualquer que seja. Mas a gente percebe quando a gente vai para um lugar que tem um número grande de imigrantes, por exemplo, Joinville, né? Curitiba, que foram colonizados praticamente por europeus, né? Que eles não se importam de trabalhar até hoje na lavoura. Então, eu cheguei a conhecer há pouco tempo uma vinícola em Curitiba e um monstro de estrutura, né? Que exporta os seus vinhos e tem aquelas videiras enormes e tudo mais, e a hora que a gente foi se apresentar, o empregado que apresentou tudo aquilo pra gente, foi chamar o dono, ele estava na videira, né? Verificando as uvas e tudo mais, e veio, parecia um trabalhador rural. Então, eu acho que
existe aí um escalonamento na questão da história que eu sou historiador, ponto. Mas eu não sou o, o, o blaster, sabe? Eu não sou a pessoa que deve se considerar superior. Eu acho que ela tem que ser a pessoa que apenas teve maior oportunidade de conhecer a história. Então, isso deve começar realmente na escola pública, no ensino fundamental, onde as pessoas têm que fomentar mais isso, a questão da sua história, das suas raízes. As crianças têm que escrever mais, né? Saber mais, elas têm curiosidade, elas têm sede de aprendizado. Então, nós temos que reverenciar esses imigrantes que passaram meses nos navios, perderam as pessoas nesses navios, os suíços também, né? Ficaram 2 meses até chegar realmente ao sul do país. Quantas pessoas eles tiveram que jogar familiares no mar? Então, tudo isso chega aqui numa expectativa, num país maravilhoso, que de longe eles conseguem ver a floresta, o verde, para quem estava acostumado só a ver desgraça, frio, neve o tempo todo, e ver aquelas florestas lindas, maravilhosas, e quando eles chegam, falam, mas onde a gente vai morar? O que a gente pode fazer? Tiveram que largar suas profissões para trabalhar na lavoura, porque eles precisavam comer. A sorte é que todos eles se juntaram e conseguiram trabalhar em prol da comunidade. Então, eu sei consertar sapato, então, peraí, eu te ajudo e você depois me ajuda a fazer outra coisa, e as mulheres costurando, enfim, eles... Então, essas habilidades manuais, que eu falo que hoje o brasileiro ele tem muito, né? A gente deve a esses imigrantes. Porque quanta coisa a gente não aprendeu com as nossas avós, né? Que eu vejo hoje homens costurarem. Com quem você aprendeu? Eu aprendi com a minha avó. E ele desenvolveu uma habilidade que eu falo que é para uma mão fina, delicada, né? E fazem vestidos maravilhosos. Então, são imigrantes que vieram nos ensinar, vieram agregar e vieram deixar para a gente aí um legado maravilhoso, que não pode ser esquecido, tem que ser reverenciado.